É bom depender da voz e da direção e da orientação em qualquer encontro nosso, depender da voz e da orientação que vem por meio do Espírito Santo. E ele sempre, amados, o Espírito Santo sempre vai centralizar Jesus, vai glorificar Jesus. Vocês têm nos ouvido dizer por algumas vezes que a maneira de nós sabermos como uma reunião está sendo guiada e dirigida e governada pelo Espírito Santo é saber o quanto se fala de Jesus nessa reunião. Se fala muito de Jesus, se fica evidente que a pessoa de Jesus é o centro, você pode ter certeza que o Espírito Santo está ali. Agora é importante dizer algo também. Há uns meses atrás, numa ministração, eu disse algo, havia um contexto, eu disse algo que ficou parecendo outro, e eu queria deixar claro algo aqui. Quando a Escritura diz em Filipenses 2, versículo 9, que Deus o exaltou a Jesus sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Irmãos, nessa lista não está o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um nome acima do nome de Jesus. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito são um. Quando nós falamos de um, estamos falando do outro. Quando falamos do outro, estamos falando do um. Amém? O Espírito Santo tem prazer em ver o nome de Jesus ser exaltado. Mas não há uma competição entre eles. Eles são um, eles são a mesma pessoa. Nós não adoramos três deuses. Nós adoramos a um Deus que se manifesta em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há uma palavra que se usa muito, nós aprendemos desde a época, a Igreja Católica menciona isso, ainda que ela não está na Escritura, mas é uma palavra clara. A palavra é trindade. O que é a trindade? Que os três são um, não é? Não são três deuses, é um Deus que se manifesta em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. Eu queria deixar claro isso aqui, que quando a Escritura fala que Deus deu a ele, Deus o Pai deu a ele, Jesus, um nome sobre todo nome, obviamente não inclui o nome do Espírito Santo, porque ele é Deus. Amém? Um texto em 1 Coríntios 15 que fala o seguinte, 15, 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que sujeitou todas as coisas, lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. O Espírito Santo não tem ciúme de Jesus e nem Jesus do Espírito Santo. O Pai não tem ciúme de Jesus, nem Jesus o ciúme do... Jesus não é menor que o Pai, os três são um. Amém? Não há uma competição entre eles. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nesse momento, pedimos que Tua graça venha com poder sobre a vida do Hélio, a compartilhar Tua palavra e a carga que Tu tens colocado no coração dele. O Senhor dê sabedoria, graça, unção e a nós ouvidos atentos, um coração aberto para ouvir Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Quando estamos reunidos num encontro como esse, a presença do Espírito Santo nos constrange. Nos constrange. Como é precioso
esse tempo. Eu estava lembrando um parênteses aqui. Sexta-feira estávamos um tempo de oração com alguns irmãos na Zona Sul. Bem no início, antes de começarmos a orar, falei assim, 5 minutinhos, se for 5 foi muito, né? Sobre essas coisas que falamos no início aqui, a importância de nos concentrarmos, de aplicarmos o nosso pensamento a Deus. E eu disse, nós vamos orar e também lembrei de Romanos 8:26, que ali fala que nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, assim vai. E eu falei, vamos orar. E o Espírito Santo vai colocar em nosso coração aquilo que certamente temos que orar essa noite. E assim foi. E assim foi. Como é precioso para nós, mortais, experimentarmos dessa graça de Deus. Dessa graça de Deus. Como o João falou, tipo, a gente vem para esse encontro sem nenhum script, mas como estávamos orando ali, dizendo ao Senhor que nós estamos nesse tempo aqui debaixo de temor, porque nós queremos ouvir a Deus falar. E nós queremos falar da parte de Deus. Num tempo em que muito se ouve falar de Deus, mas nem sempre se ouve falar da parte de Deus. Então isso é uma grande responsabilidade para cada um de nós aqui que tomamos a palavra para falar. Enquanto Paulo estava lendo os versículos para nós aqui, enquanto Wagner estava orando, depois enquanto também Ayrton também comentou Colossenses 1, enquanto Joel orou, ou seja, começamos a entender que tudo isso aí fazia parte daquilo que Deus estava falando conosco. Deus estava falando conosco. E me veio alguns versículos à mente, não são os versículos que propriamente, vou colocar aqui, eu meditei para comentar, para repartir com os irmãos, e se o Senhor permitir, eu comento dos versículos que eu meditei pensando nesse encontro, mas o Senhor colocou alguns versículos na minha mente e no meu coração que eu queria repartir com vocês. Tá? Em Romanos 5 primeiro. Vamos abrir. Nós vamos ler o versículo, Romanos 5, versículos 1 e 2. Depois do 6 ao 11. Então é Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, depois do 6 ao 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Agora o 6 ao 11. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por intermédio de quem? Justificados. E o que é ser justificado? É ser declarado justo, sem pecado. Cada um de nós, sendo declarados justos, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então todos nós, importante destacar, todos aqueles aqui, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, são justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Desfrutam dessa graça imerecedora. Importante destacar também que é desejo de Deus. 1 Timóteo 2,4, acho que diz isso. É desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Gálatas 3,26 diz: todos vós sois filhos de Deus. Quem? Mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante a fé em Cristo Jesus. Por que eu estou destacando isso? Porque quem desfruta desta justificação, somente aquele que é mediante a fé em Cristo Jesus, ou seja, somente para aquele que está em Cristo Jesus, este desfruta desta justificação. Portanto, é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sendo assim, aqueles que estão aqui nessa manhã, que ainda não estão em Cristo, que ainda não se renderam a Cristo, que ainda não se curvaram a Cristo, que ainda não decidiram entregar a sua vida a Jesus, estes ainda não desfrutam disso. Por mais que seja uma verdade. Por mais que seja uma verdade. Todos são filhos de Deus. Aqueles que, mediante a fé em Cristo Jesus. Somente mediante a fé em Cristo Jesus. Mas é importante destacar que a vocês que estão aqui, nessa manhã, que ainda não desfrutam dessa vida, é importante destacar que Deus, Ele te chama para essa justificação. É desejo de Deus que você seja justificado através do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. É desejo de Deus. E é importante destacar também que você só está aqui hoje porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu. É importante destacar que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Também é importante destacar que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E aqui diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, diante de Deus, é declarado justo, sem pecado, e esse passa a desfrutar novamente da paz com Deus. Fala, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça. Nós tivemos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
somente por intermédio de Cristo Jesus. E o Espírito Santo, desde quando entramos aqui, e o Espírito Santo trazendo Jesus em evidência. Uma frase que o Ilinha citou para nós há uns 2 ou 3 encontros atrás, ele disse que o selo de Deus está onde o Filho dele está sendo glorificado. Por isso que o Espírito Santo, ele sempre glorifica a Jesus. Por isso que o Espírito Santo conduz cada um de nós a enaltecermos a Jesus de uma forma na qual antes nenhum de nós fazíamos isso. Você não acha impressionante, tomando a tua vida como exemplo, tomando o exemplo de cada um de nós estarmos hoje, nessa manhã aqui? Você não acha isso impressionante, isso incrível? Quando nós, no passado, nós glorificávamos a Jesus? Quando nós, no passado, nos curvávamos a Jesus? Nós não fazíamos isso. E nós estamos hoje aqui pela graça de Deus, pela bondade dele, que conduziu cada um de nós ao arrependimento. Mas as Escrituras diz que Jesus, a seu tempo, morreu pelos seus fracos. E dificilmente alguém morreria por um justo, mas pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas o versículo 8 aqui diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E na medida que o Espírito Santo traz esse entendimento a nós, é a medida cada vez mais que nós, através do Espírito Santo, queremos tão somente glorificar, queremos tão somente enaltecer a pessoa de Jesus. Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. O versículo 9 fala, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo, sendo assim, muito mais agora, nós sendo justificados pelo seu sangue, sendo declarados justos, sendo declarado que a nossa dívida foi paga, porque as Escrituras dizem que o salário do pecado é a morte, mas fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui fala, logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, por conta da justificação, por conta do sangue de Jesus derramado na cruz, nós somos salvos da ira de Deus. Porque todos nós éramos inimigos de Deus. Inimigos. E mesmo nós sendo inimigo de Deus, ele provou o próprio amor dele para conosco. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, e o que significa reconciliado? É voltar a ter o favor de Deus. É podermos nos apresentar diante de Deus hoje como filhos. Nós, cada um de nós, que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, voltamos a ter o favor de Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus.
nós fomos reconciliados, nós fomos reaproximados de Deus, mas por conta do amor dele por nós, mas por conta desse amor dele por nós, que levou o seu Filho Jesus Cristo morrer por nós. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, nós, quando inimigos, nós tornamos a ter o favor de Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, muito mais já tendo esse favor, muito mais já tendo sido aproximado de Deus novamente, seremos salvos pela sua vida. Hoje, nós somos salvos pela vida de Cristo em nós. Depois o 11 fala, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Fomos reconciliados, fomos reaproximados de Deus. Eu queria lembrar 1 João 4,9. João 4,9 diz, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Vamos lembrar o 10 também. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisto se manifestou o amor de Deus por cada um de nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Para quê? Para que possamos viver por meio dele. A única forma de nós, cada um de nós que estamos aqui, a única forma de nós agradarmos a Deus é por intermédio de Jesus Cristo. É por intermédio da vida de Cristo em nós. Nisto consiste o amor de Deus. E esse amor de Deus nos permite vivermos agradando Ele através da vida de Cristo Jesus em cada um de nós. E o 10 fala, nisso consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A única forma de nós vivermos nesse mundo, amado, agradando a Deus, eu volto a repetir, é através da vida de Cristo em nós. Para que possamos viver por meio dele. Amém? Vou pedir algo para o Beto. Por que ele vive? Aleluia. Jesus é bom. Fala para o seu irmão aí, Jesus é bom. É muito bom. É bom demais. Aleluia. Filipenses 2 fala, né? Tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Só até aí. Tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Que nós sejamos tomados dia após dia com esse sentimento.
esse sentimento de termos o sentimento de Cristo Jesus em todo o tempo. Amém? Abre comigo aí em 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ler do versículo 9 ao 11. Diz o seguinte: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo diz que segundo a graça que ele recebeu de Deus, ele lançou o fundamento. Mas ele lançou o fundamento desleixadamente? Não. Ele fala como prudente construtor. E ele fala, e outro edifica sobre esse fundamento. Mas ele falou, mas cada um veja como edifica. Ele falou, eu lancei o fundamento e outro vai edificar sobre esse fundamento, mas cada um tem que ver o que edifica sobre esse fundamento. Mas o versículo 11 ele diz, qual é esse fundamento? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele fala, eu como prudente construtor lancei o fundamento e outro edifica sobre esse fundamento, mas esse outro que vai edificar, veja como edifica. Por quê? Porque é o seguinte, porque o fundamento já foi edificado. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Há outro fundamento? Existe a possibilidade de ter outro fundamento além desse fundamento que foi posto? E é sobre qual fundamento que nós temos que edificar? Na pessoa de Cristo. Efésios 2:20, eu vou citar, fala edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O fundamento já foi posto, já foi lançado, tanto que hoje nenhum de nós devemos nos preocupar ou mesmo a ter a pretensão de lançar o fundamento, que ele já foi lançado. Tem que ser edificado. Tudo tem que ser edificado sobre esse fundamento que já foi lançado, no qual é Jesus Cristo. E nós temos que ter de Deus, a clareza através do Espírito Santo, como edificarmos sobre esse fundamento. Por que me veio esses textos à mente? Porque em dias, em tempos que há tantas vozes, em tempos que tantos se levantam a falar de Deus, em tempos que tantos aí se aparecem de uma forma um tanto quanto preeminente, falando de Deus, em tempos que se falam tantas coisas em nome de Deus, me veio
à mente aqueles... Isso é só uma catequese para nós, uma lembrança, uma relembrança. Quais são os nossos 2 filtros? Que nós temos que tê-los com bastante clareza, para que, quando ouvirmos algo, para que, quando ouçamos algo, saibamos discernir se vem da parte de Deus. Os nossos 2 filtros. Primeiro, Jesus, nosso único ponto de referência. Vamos falar junto? Jesus, nosso único ponto de referência. Quem é o nosso único ponto de referência? Jesus. Então, esse é o nosso primeiro filtro. Para que nós possamos nos utilizar disso quando ouvirmos algo ou quando vermos algo. Jesus é o nosso único ponto de referência. Segundo filtro. A palavra apostólica é nossa principal fonte de informação. Vamos repetir. A palavra apostólica é a nossa principal fonte de informação. Aos que já estavam catequizados, isso é uma lembrança. Aos que não sabiam, vão se catequizar. Jesus, nosso único ponto de referência. Vamos repetir? Jesus, nosso único ponto de referência. A palavra apostólica, nossa principal fonte de informação. Repetir a palavra apostólica, todos juntos. A palavra apostólica, nossa principal fonte de informação. Paulo diz aqui que ele, como prudente construtor, lançou o fundamento. Cada um veja, e outro edifica sobre esse fundamento. E cada um veja como edifica. Quando usamos a expressão que a palavra apostólica é a nossa principal fonte de informação, é por quê? Porque ela não é a única. Há verdades sobre as quais vivemos que utilizamos o Velho Testamento para isso. Por exemplo, toda a instrução quanto à educação dos filhos, nós usamos o quê? O livro de Provérbios. Então, a palavra apostólica é nossa principal fonte de informação, mas não é a única. Assim como Jesus, sim, como o Hélio está nos catequizando aqui, é o nosso único ponto de referência. Não temos, ele não é o principal ponto de referência, ele é o único. Agora, a palavra apostólica é a nossa principal fonte, não é a única. Por quê? Porque existem verdades sobre as quais andamos, que nós nos utilizamos do Antigo Testamento para isso. E tá bom, não há nenhum problema. Há verdades do Antigo Testamento que já caducaram, que já venceram o prazo de validade. Por exemplo, o sacrifício que era oferecido no Antigo Testamento. Isso passou. Nenhum de nós mais precisa oferecer sacrifício. Isso teve o seu valor, teve o seu tempo, mas vindo o sacrifício de Jesus, não há necessidade mais daquele sacrifício. Por quê? Nada além do sangue. O sangue de Jesus. E ainda quando falamos que a palavra apostólica é a nossa principal fonte de informação, como o João falou, porque há verdades do Velho Testamento que não se aplicam hoje, porque hoje a nação que está sendo edificada é uma nação celestial. É uma nação celestial. E ali era uma nação terrena. Mas como o Velho Testamento, ele é sombra das coisas que viriam, por isso que dali há muitos ensinamentos que são extraídos para nós hoje. Mas há daqueles, como a expressão que o João usou, que caducaram, que já caducou. Mas toda palavra é inspirada por Deus. É importante destacar isso para que em algum momento não ressoe como que estamos desprezando, como que estivéssemos deixando de lado
o Velho Testamento. Não é isso. São sombra das coisas que viriam. Então, Jesus é o nosso único ponto de referência e a palavra apostólica é a nossa principal fonte de informação. De maneira, irmãos, que tudo o que nós ouvirmos e tudo o que nós vermos no que diz respeito à igreja ou à chamada igreja de Jesus, nós devemos, isso não é opcional, nós devemos trazer para esses filtros. Primeiro, lembrar que Jesus é o nosso único ponto de referência. E lembrar que a palavra apostólica é a nossa principal fonte de informação. Então, tudo aquilo que ouvimos e vermos, nós devemos trazer para esses filtros e nos perguntarmos. Se estamos ouvindo algo, nos perguntarmos, Jesus falou? Os apóstolos falaram? Filtro. Se estamos vendo algo, nos perguntarmos, Jesus fez? Os apóstolos fizeram? Se Jesus e os apóstolos fizeram e falaram, nós, irmãos, sem dúvida nenhuma, nós vamos correr para fazer e para falar. Porque Jesus e os apóstolos fizeram e falaram. Sem dúvida nenhuma, nós vamos buscar nos aplicarmos nisso. No fazer o que Jesus e os apóstolos falaram e no falar o que Jesus e os apóstolos falaram. Mas, se Jesus e os apóstolos não falaram, se Jesus e os apóstolos não fizeram, por mais bonito que possa ser, por mais atraente que possa ser, por mais atrativo que possa ser, nós não vamos falar e nem fazer. Por quê? Porque Jesus é o nosso único ponto de referência. E por quê? Porque a palavra apostólica é a nossa principal fonte de informação. Então nós sempre, irmãos, devemos trazer para esses dois filtros. Mas para isso, nós devemos conhecer muito bem o verdadeiro, para que em momento algum sejamos enganados, ludibriados pelo falso. Uma vez, às vezes a Márcia brinca quando eu falo sobre isso, há muitos anos atrás, na antiga dispensação, estou brincando, há muitos anos atrás ela chegou em mim e falou, Hélio, eu queria estudar mais, eu vou dizer aqui. Eu queria ler mais sobre os Mormons. Eu queria estudar mais sobre os Mormons. Sabe por quê, Hélio? Para quando um Mormon vier falar comigo, eu falar, não, é isso, isso e isso. Mais ou menos assim que ela falou. Falei, Márcia, você não precisa estudar sobre os Mormons. Basta você conhecer muito bem o verdadeiro. Já viu daquelas pessoas que se envolvem a ler tantas coisas? Não, porque eu preciso conhecer. Precisa nada. Nós precisamos conhecer muito bem o verdadeiro. Vamos supor, eu preciso conhecer sobre o espiritismo, então eu vou ler um livro espírita. Espera aí, encher a mente de sofismas, encher a mente de coisas que não conferem com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que nós temos que fazer, irmãos, é conhecer muito bem o verdadeiro. Sabe, para nós não sermos enganados, nós temos que conhecer muito bem o verdadeiro. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Então, a quem que nós temos que conhecer muito? E sempre que conhecer muito, sempre vai precisar conhecer. Por mais que conheçamos, sempre vamos crescer. Sempre vamos buscar crescer no conhecimento. Oséias 6,3, né? Lembrei do versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é dizer, não, já conheço a Jesus, agora tudo bem. Aquilo que eu já alcancei já está de bom tamanho, entendeu? Então, tá bom. Dá para o gasto. Temos que conhecer muito bem o verdadeiro.
é isso. Cada um de nós temos que nos aplicar a conhecer o verdadeiro. Cada um de nós precisamos nos aplicar a lermos, a conhecermos sobre, não somente sobre, mas a pessoa do nosso Senhor Jesus. Irmãos, precisamos saber o que Jesus fez e como ele fez. O que ele falou é absoluto. O que ele falou é absoluto. Só o que ele falou? Não. O que ele fez e como ele fez também é. Também é. Sabe por quê? Para que em momento algum nós relativemos a palavra dele. Sabe falar, não, mas isso foi para aquele tempo. Isso não se aplica para nós hoje. Os tempos hoje são outro. Hoje tem a tecnologia. Interessante que a palavra de Jesus, ela foi propagada de uma maneira surpreendentemente quando aqueles falaram. Aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Foi anunciada de uma maneira tão surpreendente numa época que não havia a tecnologia que nós temos hoje. Mas havia muita dependência do Espírito Santo. Todos aqueles estavam plenamente dependentes. Quer ler algo, Cris? Segunda João 1:9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, esse tal não tem Deus. Está em onde mesmo? 2 João 1:9. Anota aí, a Betinha já estava perguntando. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, esse não tem Deus. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta aqui para você pensar. Essa questão que nós estamos falando desses filtros, está claro para cada um de nós? Jesus é o nosso único ponto de referência. A palavra apostólica é a nossa principal fonte de informação. De maneira que tudo aquilo que ouvirmos e vermos, nós devemos trazer para esse filtro. E nos perguntarmos, se estamos vendo algo, nos perguntarmos, Jesus fez, os apóstolos fizeram. Se estamos ouvindo algo, nos perguntarmos, Jesus falou, os apóstolos falaram. Sabe por quê? Porque às vezes parece que há um encanto. Em alguns parece que há um encanto, parece que tem que ouvir coisas diferentes. Parece que tem que ouvir, parece que tem que ouvir, parece que tem que ouvir, parece que tem, não tem que ouvir, não tem que ouvir, não tem que ouvir. Sabe, tem uns que parece que não sabem viver sem isso. Irmãos, o que eu digo com isso? Tomemos cuidado com aquilo que ouvimos. Tomemos cuidado. Meias verdades não são verdades. Meias verdades, até quando se prove o contrário, são mentiras. É verdade. Meia verdade, até quando se prove o contrário, são mentiras. E isso é verdade. Porque, lembrando que Paulo fala em Efésios 4. Vamos abrir lá. Eu sei de cor, mas vamos ler. Aliás, todos nós somos catequizados nisso, quase todos nós. O versículo 13 de Efésios 4 fala: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homem perfeito ou perfeita varonilidade, né? Fala, à medida da estatura, da plenitude
de Cristo. E o 14 fala, para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Pela artimanha do diabo, está dizendo aqui? Pela artimanha dos homens. E pela astúcia com que induzem ao erro. Pela artimanha dos homens. E pela astúcia com que induzem ao erro. Na versão King James, no 14, fala, nem jogados de lá para cá por todo vento. Ué, eu mudei a versão. Por toda onda teológica. Por toda onda teológica. Pegando essa expressão, eu lembrei de algo que o William falou conosco também. Há 2 ou 3 encontros atrás. Que ele falou que muitas vezes, mais ou menos assim, substituíram Jesus por assuntos. Por assuntos. Jesus muitas vezes está sendo substituído por assuntos. Pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Mas versículo 16, não o 15, né? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos o quê? Em tudo. Em quem está dizendo aqui? Não seria naquele fundamento que Paulo disse lá em 1 Coríntios? Não seria naquele fundamento que Paulo falou em Efésios 2? Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo no fundamento. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Irmãos, volto a dizer, e quero dizer que eu não estou sendo redundante nas minhas repetições. Volto a dizer sobre a importância de, ao ouvirmos algo, pensarmos e nos perguntarmos, Jesus e os apóstolos falaram? E volto a dizer que ao vermos algo, pensarmos e nos perguntarmos, Jesus e os apóstolos fizeram? Para que tomemos cuidado com as meias verdades, para que tomemos cuidado com aqueles que se levantariam nos últimos dias como que sentindo coceirinhas nos ouvidos, dariam ouvidos à doutrina de demônios. Só que o demônio não tem corpo para falar. O demônio não tem corpo para falar. Mas ele usa pessoas para falar da parte dele. Ele usa. Irmãos, isso é muito sério. Porque haverá dias, as Escrituras diz, que não suportarão a sã doutrina. Porque andarão buscando aquilo que trazem prazer aos ouvidos. Literalmente aquilo que querem ouvir, não aquilo que precisam ouvir. E também lembrando de Atos 20 ali, quando Paulo fala, e eu sei que fala de 2 perigos, um perigo que vinha de fora e um perigo que vinha de dentro. Mas falou, mas que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas pervertidas para arrastar os homens após si. Portanto, destacar que fala de homens que falam coisas pervertidas, não estão falando de homens perversos. Porque ao vermos um homem perverso, tipo, literalmente, naturalmente, a gente já distingue. Opa, esse não. Mas fala de homens que falarão coisas pervertidas. Ou seja, perverterão, distorcerão
distorcerão a palavra de nosso Senhor. Por isso, volto a dizer a importância. O que ouvir, perguntem-se. Jesus falou, os apóstolos falaram. O que vocês verem, perguntem-se. Jesus fez, os apóstolos fizeram. Para que não haja engano entre nós e em nenhum de nós. Não somente enganos, engano já pode ser algo descarado, mas sofismas, né? Que é um argumento que parece ser verdadeiro, mas finalmente é enganoso. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Vou fazer uma pergunta e seja sincero. Alguém está com dúvida? Se tiver, pode levantar a mão. Não vai ser vergonha. Se for necessário, nós vamos repetir. Amém. Ninguém levantou a mão. Hélio, me permita ler um versículo. Colossenses 2, 3 e 4. Paulo diz assim, referindo-se a Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. No 4, Colossenses 2,4, ele diz, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Nós vivemos a época dos raciocínios falazes. Ora, o que são raciocínios falazes? Discurso bonito, eloquência, com o objetivo de ludibriar, enganar, através da conversa. Não tem nada de Jesus, não se lembra, não usa como referência Cristo, isso que você está nos dizendo. Raciocínios falazes, ninguém vos engane com discurso bonito, com boa eloquência, com boa oratória, que fiquemos com isso que você está nos dizendo, tendo Jesus como nosso único ponto de referência. Amém. Ficou claro para todos, né? A gente repete ainda. Ainda em Colossenses, capítulo 2, versículos 8 e 9. Colossenses 2, 8 e 9. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Jesus, habita toda a plenitude, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Percebam o nele? Nele, no fundamento, lá os primeiros versículos que lemos de Coríntios. Nele, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ora, Paulo falou, cuidado que ninguém venha enredar vocês. Enredar, um dos significados é desviar da verdade e sujeitá-lo ao poder de alguém. Sabe aquelas pessoas que são vistas de uma forma que não deveriam ser vistas? Tipo assim, porque é o homem de Deus. Não estou me referindo a um ou a outro aqui, tá? Importante destacar isso. Sabe? Porque aqui diz, desviar da verdade e sujeitá-lo ao poder de alguém. Seria como se aquele estivesse ali, sabe, cativo. Ele é o cara. Ele é o cara, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Cuidado que ninguém venha enredar vocês com suas filosofias e vãs sutilezas, com falsidade, com engano, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Percebam aqui o e não segundo Cristo, ou seja, é tudo nele, Romanos 11:36, porque dele, por meio dele
e para Ele são todas as coisas. Percebam que Ele é o centro de tudo. Percebam que, como as Escrituras também diz, que todas as coisas convergem nele, não divergem, convergem. Percebam como é importante cada um de nós termos esse fundamento com muita clareza. Sabe por quê? Porque se não tiver muita clareza, vão se levantar dúvidas entre nós. Vão se levantar dúvidas entre nós. Dúvidas a tal ponto que alguém pode dizer, até lembrando o irmão que nós conversamos hoje, essa semana, vai lembrar disso, mas não é por destacar que a conversa foi muito boa com esse irmão, mas às vezes alguns irmãos podem pensar ou cair no erro, tipo assim, que parece que a catequese entre nós está sendo deixada de lado. Se fosse assim, nós não estaríamos repetindo tantas verdades, tantas vezes. A menos que estejam pensando que a catequese seja aquela apostilinha que a gente tem. Aquela é uma ferramenta que pode ser útil. Eu digo que pode ser útil porque ela não pode substituir a palavra de Deus. Entendeu? Mas ao longo dos anos, pela graça de Deus, o Senhor nos tem concedido a graça de repetir verdades. E até lembrando, por exemplo, o assunto divórcio e novo casamento. Por exemplo, quando a gente pega lá Lucas 4, 18, 16, tanto que já... É Lucas. É 4,16, é isso? Nossa, 16, 18, deu branco. Lucas 16, 18. Está vendo agora por que os irmãos sabiam qual é o versículo que eu estava pensando? Sem eu falar a referência. Não é nenhum transmimento de pensação. É a catequese. Lucas 16, 18. Quem repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. E o que casa com a repudiada pelo marido também comete adultério. Agora, por que nós somos catequizados nisso? Porque isso tem sido repetido ao longo dos anos. Catequese, repetição. E pela graça de Deus, o Senhor nos tem dado graça para repetir as verdades. E aqui, voltando, Paulo fala, cuidado para que ninguém venha enredar vocês com suas filosofias e vãs sutilezas, com engano, sabe, substituindo Jesus por assuntos, por temas. Jesus não é um assunto, Jesus não é um tema. Jesus ele é tão somente a máxima autoridade. Jesus ele é tão somente o Senhor dos senhores. Jesus é tão somente aquele, como o João lembrou aqui de Filipenses 2,9, que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Jesus é tão somente aquele que vai aparecer nas nuvens dos céus. Vem para nos buscar. Que alegria, né? Que satisfação. Verdade. Os Juízes. Exatamente. Não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que pensava, que achava o que era reto. Mas tem um rei. Nós temos um rei. E até mesmo aqueles que não o têm como rei, ele é rei sobre tudo e sobre todos.
Ele governa sobre tudo e sobre todos. Eu vou só lembrar aqui, nosso horário aqui, alguém comentou esse versículo em algum momento. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 5, fala: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, cheio de si, nada entende, mas tem mania por questões e contendas e palavras. 1 Timóteo 6, de 3 a 5. Mas eu quero destacar isso, o versículo 4. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras e que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. A palavra enfatuado aqui é de fato cheio de si, cheio de arrogância, orgulho. E também até outro significado é tornar-se tolo ou estúpido. Mas aqui fala, se alguém ensina outra doutrina que não concorda com as sãs palavras, mais uma vez, de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, cheio de si, nada entende, mas é daí que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, ou seja, altercação é aquela contestação, bate-boca, ou seja, porque está ensinando algo que não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é quando a doutrina não é conforme a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo que nascem essas coisas. Orgulho, contenda, inveja, provocação, difamação. Onde há orgulho, onde há facção, é um sentimento contrário a Cristo, contrário à doutrina de Cristo. É porque esse não está olhando para Cristo. Porque a facção, as Escrituras falam em Gálatas 6, que é obra do quê? Da carne. Da carne. Irmãos, eu não vou me delongar mais, mas volto a dizer sobre a importância de nós termos esse fundamento bem claro, cada um de nós. Volto a dizer que tenhamos cuidado com aquilo que ouvimos. Tenhamos cuidado. Aqueles que têm necessidade de ouvir. Não, porque eu tenho que ouvir isso, eu tenho que ouvir isso. Cuidado, está entrando por um caminho perigoso. Conheçamos muito bem o verdadeiro. Aquele que tem a necessidade de ler livros. Cai para dentro do Novo Testamento. Cai para dentro. Cai para dentro das Escrituras. Cai para dentro das Escrituras. Veja ali sobre Jesus. Como era Jesus. O que Jesus fez, como Ele fez. Veja o coração de Jesus, veja a dependência de Jesus, veja a vida entregue de Jesus, veja o amor de Jesus, veja o que Ele fez e como fez. Depois veja os Atos dos Apóstolos também, os Atos, aquilo que Jesus falou, vocês aguardem Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Aí então, depois disso, vocês saem a pregar o Evangelho. Vocês vão ser minhas testemunhas. Mas primeiro aguarde, foram cheios. Eles fizeram exatamente o que Jesus falou. E ali nós vemos a prática dos apóstolos em detrimento em relação ao que ouviram e o que viram em Jesus. Como o apóstolo João fala, né, que os nossos olhos viram, e os que os nossos ouvidos ouviram, que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Irmãos, cada um de nós conheçamos muito bem o verdadeiro. Cuidado com o que se ouve e cuidado com o que se vê.
Cuidado, porque Jesus é o nosso único ponto de referência. A palavra apostólica é nossa principal fonte de informação. É esse o caminho que cada um de nós devemos seguir. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Isso, irmãos, certamente vai nos livrar de enganos. Vai nos livrar de enganos. É temeroso, terminando aqui, quando a gente lê Mateus capítulo 7, quando Jesus fala que se levantariam falsos pastores, nos últimos dias, e é temeroso quando Jesus fala que muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, mas em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não fizemos milagres, em teu nome nós não fizemos maravilhas, e Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Deus, ele se compromete somente com a palavra dele. Deus não tem compromisso com a palavra de homens. Deus tem compromisso com a palavra dele. E a essa palavra que nós temos que dar ouvidos, que nós temos que prestar atenção e prestar sujeição também. Muitos naquele dia hão de dizer isso. Que no nome de Jesus, nenhum de nós estejamos entre estes. Mas, lembrando de Hebreus 2:1, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Fala alto. Tá. Em 2 Pedro 3,17 e no 18, diz assim: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No texto de 1 Coríntios 2,5 diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Amém. Que não descaiamos da graça. Que a nossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no conhecimento e no poder de Deus. Fala, Paulo. Colossenses 3,11 fala: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Cristo somente é a nossa satisfação. Não há mais nada a buscar além de Cristo. Se não for isso, se a obra da cruz, se a vida de Cristo não nos satisfaz, há algo errado. Se nós precisamos buscar outra coisa que não for isso, há algo errado, irmãos. É Cristo somente. Cristo é tudo. Ele é a nossa motivação. Ele é a nossa satisfação. Ele é a grande pérola de grande valor. Cristo é tudo. Ele é a nossa satisfação. Ele é a tua satisfação. Não busque nada e ninguém além dele. Se alguém precisa de algo mais, Cristo não tem sido a suficiência. Sabe em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos? Irmãos, o nosso desejo é que essa palavra desça ao coração de cada um de nós. Sabe, que possamos viver a Cristo integralmente, em todo tempo. Sabe, que nós não precisemos de outras coisas. Sejamos como os bereanos. Consultemos. Não sejamos como os atenienses, Atos 17, que não cuidavam de outra coisa senão em saber quais eram as últimas novidades. Nós não precisamos de novidade. Precisamos
de profundidade em Cristo Jesus. Firmarmos cada vez mais o nosso alicerce, batermos cada vez mais a nossa estaca, para que vendo os ventos, as fortes chuvas, nós não caiamos, mas permaneçamos firmes. Amém? Fala, Cássio. Cássio está lembrando de Gálatas ali, né? Mesmo se um de nós, ou um anjo, né, vos pregar outro evangelho além desse que temos pregado, seja anátema, e que seja maldito. Isso é o que as Escrituras dizem. Isso é o que nosso Deus diz. Portanto, tomemos cuidado com o que ouvimos. Portanto, tomemos cuidado com o que vemos. Jesus, nosso único ponto de referência. Vamos repetir? Jesus, nosso único ponto de referência. A palavra apostólica, nossa principal fonte de informação. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, a cada dia, Senhor, nós percebemos, somos tomados de um sentimento do quanto precisamos cada vez mais do Senhor. Senhor, e nós colocamos diante de Ti mesmo que nós precisamos de Ti, Senhor. Num tempo onde há tantas vozes, num tempo onde há tantos que se levantam em Teu nome, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, que esse fundamento, que é Cristo Jesus, seja cada vez mais claro, revelado a cada um de nós. Pedimos ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor traga essas verdades cada vez mais com clareza ao nosso coração, em cada um de nós, e que em todo tempo vivamos essas verdades. Pedimos, tem misericórdia de nós, como partes da Tua igreja, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor, levanta a Tua igreja, restaura a Tua igreja, cura a Tua igreja, Senhor, transforma a Tua igreja, Senhor, e que o Senhor seja vivido na Tua igreja tão somente, Senhor. Nós pedimos a Ti no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Deus continue nos abençoando.